de ter machismo, feminismo e empirismo aí. Eu acho que aquilo ali é a chave para muita coisa. O tal do empirismo foi quando você é criança. Que o poder da mãe vem da porrada que ela dá no filho. O menino não obedece, ela enfia a mão. Toda mãe faz isso. Então, se o homem aprende a violência, é com a mulher. Ele aprende que o homem ele só reage de duas formas de violência. Ou ele se encolhe de medo, ou ele enfia a porrada. Então nós temos dois tipos de homens. Os macho beta, que se submetem à mulher, e os macho alfa, que enfermam nelas e chifram elas até não poder mais, usam como objeto e joga fora. Que é, incrivelmente, alguns mulheres mais gostam dos macho alfa. São os bonitões aí que aparecem mostrando na televisão, Brad Pitt e tudo mais. Aí, esse lance é para ser pensado. A origem que as mães não são democráticas. Elas enfiam a mão no filho quando ele não obedece. A outra coisa é o seguinte, eu achei interessante você tocar nesses pontos. Outra coisa que você falou também muito interessante é a Marcela Temer. Eu fico pensando, se o Michel Temer teria que roubar tanto se ela não gastasse tanto. Só a casa, só pra vocês terem uma ideia, só a casa dos empregados dela custa 80 mil por mês, do nosso dinheiro. Não é magia, é claro. Só a casa do Michel Temer guarda os 52 empregados custa 80 mil reais do meu dinheiro e do de vocês. Só a casa onde ela guarda os 52 empregados que ela tem. E outra coisa que me chamou a atenção também, começou, a turma do partido do golpe do baú reage ótimo nessa. Faz a pergunta, por favor. Aí, a outra é a seguinte, foi uma palestra que eu tive aqui, inclusive acho que foi semana passada, que eu achei estranho. A menina falou que a maioria das pessoas abusadas são mulheres. Aí passou um pouco, ela falou que 5 de cada 6 pessoas abusadas viram pedófilos. Bom, se 5 de cada 6 pessoas, a maioria é mulher, então a maioria das mulheres é pedófila? A maioria dos pedófilos é mulher? Porque pelo que ela disse, a gente conclui isso. E outra coisa, agora vocês podem brigar, porque eu vou falar da violência contra os homens. Eu já fui casado 2 vezes. E, nossa senhora, viu? A melhor coisa que foi inventar foi o divórcio. Porque assim, eu sou o tipo macho beta, eu tento cooperar. Agora uma coisa é tentar cooperar com a mulher, a outra é você deixar de fazer de escravo. Porque eu ajudei ela a lavar louça, quando eu vi, eu estava lavando louça sozinho. E ela foi lá pro quarto ver televisão. Eu vou ela ajudar ela a arrumar a sala. Não são perguntas, são colocações. Mas os pais sintetizados tem várias pessoas. Eu sei, as mulheres estão reagindo doidado, eu estou sabendo disso. Mas foi de propósito. E há uma participação, com a gente circular, né? Eu preciso dessa resposta. Sim, que você perguntou. Realmente, esses 3 pontos são os pontos que eu mais tenho pensado, estudado hoje e é um grande problema. A questão do compulsório é que, efetivamente, hoje as pessoas acreditam que é só no formato compulsório que os homens vão. E a minha experiência internacional, fora, é que não são só os homens, não são só de forma compulsória que os homens. Em Barcelona, no México, por exemplo, em Honduras, eram homens que iam voluntariamente no grupo, percebendo que existiam algumas questões e acabavam indo voluntariamente. Então, isso é uma questão importante. Mas, de fato, há um lugar de criminalização, de judicialização e penalização que a gente precisa desfazer, repensar e não comprar esse discurso rapidamente do direito. Eu digo que quando os grupos estão comigo, eu estou fazendo intervenção psicossocial, que é diferente de penalização. Acho que isso é um ponto de resposta. Aqui, fechou a porta, é como psicólogo, eu não sou juiz, não estou julgando, não estou moralizando, a gente vai trabalhar sobre as questões. Você tem um lugar de poder refletir sobre isso. O que eu estou falando não vai para o juiz. Essa é uma questão também, de a gente não se colocar no lugar de fazer relatório para o juiz. Não para esses grupos. O que eu passo para o juiz é que ele venha na sessão. É a lista de chamada. Se ele não vem, você tem alguma questão patológica, complicada, que precisa fazer um entendimento individual. E não passar relatório para o juiz. Porque esse relatório pode ser muito mal usado, como muitas vezes acontece em laudos. Então, eu acho que isso é um ponto importante. Não dá para fugir, né, hoje, necessariamente, do compulsório, mas eu acho que costumo pensar nele como uma estratégia de ação. Eu acho que um lugar de estratégia para a gente poder chegar a esse lugar e poder discutir com esses homens. Muitos homens começam no compulsório e querem continuar mais. Se você conseguir fazer esse lugar não moralizante ou não, que não deixe ele expressar as possibilidades. Muitas vezes acontece aí, tem um desabafo no início. Os homens, quando eles começam, eles todos parecem que estão com a mesma mulher e começam a falar muito sobre isso. É importante deixar esse desabafo acontecer, no lugar de você impedir no início.
deixa as primeiras sessões que ele possa falar tudo o que precisa falar. Reclamar, dizer da lei, falar disso. Depois a gente vai fazer convites para a responsabilização, onde é a tua escolha para além da escolha do outro. Então, se eu exerci violência, eu exerci por uma escolha. Eu acho muito importante isso na psicologia, porque a gente responsabiliza o outro pelas nossas ações. Isso acontece muito no casal. Você causou meus ciúmes. Você que tem ciúmes. Ela não causou teus ciúmes. Você que tem ciúmes. Você me fez assim. Você roubou minha vida. Não. Você que ficou sem vida. Cuidado. Se responsabiliza no teu lugar, que nenhuma relação é assim. Ou eu permiti que você... Eu permiti. Não, então, nós estamos falando com você. A minha mulher me fez, bom, lá na atuação dela, ela faz, aqui é você. Porque na medida que você faz isso, você responsabiliza o teu lugar. É importante para pensar nisso. A gente pode pensar com estratégias em relação a isso. O número de sessões, para mim, é uma grande questão. Em geral, as sessões que a gente fez nos grupos mais efetivos eram 20 sessões, 25 sessões. Nenhum lugar aqui eu consegui fazer tudo isso, ou ver que há essa possibilidade. O mapeamento que a gente fez, o juizado por vezes fazia 6 sessões. Quando eu conversei agora com a Central de Medidas Alternativas de Florianópolis, eu queria fazer 6 sessões. Eu fiquei brigando com eles que pulavam no mínimo 10. Com a possibilidade, em alguns casos, fazerem mais. Porque a mudança subjetiva de uma pessoa não acontece padronizada. 2 homens podem ficar sensibilizados com 10 sessões, os outros vão ficar sensibilizados com 20. Mas também pode ficar lá o tempo todo. Então a gente precisa personalizar um pouco mais algumas coisas. Mas há a possibilidade de trabalhar em grupo isso. Então, eu costumo dizer com a experiência do Instituto NOS, um mínimo de 10, 12 sessões. Não estou falando que é o ideal. Mas um mínimo, para a gente negociar com o judiciário. Um mínimo. Mas é preferível que seja mais ou que haja possibilidade, para a gente promover esse vínculo. Uma possibilidade é que o compulsório seja 20 ou 12, mas que a gente faça um tipo de formato que haja uma possibilidade de continuidade voluntária que vá mais além. Isso também depende do tipo de grupo. Porque tem grupos fechados, que você começa com o mesmo grupo, e tem grupos que são semi-abertos, que as pessoas vão entrando e saindo. Então, esse também depende do formato muito longe. A outra questão que você falou, da mudança subjetiva, acho que realmente isso é uma questão muito importante. Como conversar com o juiz sobre isso? E eu não tenho uma grande resposta sobre isso. Mas, de novo, eu usaria estratégia, porque a gente precisa ser localizado. Uma grande questão é que nós, como psicólogos, precisamos saber qual é o nosso lugar de psicologia nesse trabalho de psicologia e psicologia jurídica. A gente entra muitas vezes comprando o que o outro pede, inclusive nos laudos. Então eu preciso saber qual é o meu lugar de possibilidades e defender esse lugar. Se o meu trabalho precisa ser com 10 sessões, eu defendo um lugar epistemológico. Então, para isso que eu estou falando, você precisa conhecer a epistemologia, você precisa defender com teoria, com pesquisa, com mapeamento. Esse é um lugar de explicação. Onde eu quero fazer 10 sessões, porque não, mostre por A mais B, porque o especialista ali é você, não é o juiz. Não é fácil convencer todos os juízes. E também tem sido difícil quando eu estou falando lá com a Central de Medidas, porque eles dizem que eles não têm perna, que tem muito tempo, que tem outras ações. Não é justificativa. Isso para mim é uma justificativa muito frágil. Quer fazer 5, não faz. Não vai fazer nada. Então faz os outros serviços, a gente vê outro lugar para fazer. Então acho que isso é todo um tema que tem mexido comigo e é um convite para estudar com pós-graduação, mestrado, em Florianópolis. Bom, quanto às questões do colega aqui para frente, Almir, é interessante quando você coloca essas questões e é importante que você possa colocá-las. Mas a minha sensação, quando eu discuto, é que você não escutou absolutamente nada do que eu falei. Eu escutei sim. Não, calma, eu preciso falar. Eu acho que o lugar de fala também... foi muito sério. Não, deixa eu explicar para você o que eu estou falando. A gente precisa ter o poder de fala e possibilidade de cuidar disso no discurso. Então, nesse momento eu estou falando e isso já é um lugar de poder. Então, de dialogar. Então, deixa eu poder falar para você o que eu achei, o que eu entendi, o que eu estou estudando, para a gente fazer um diálogo de troca. Então, isso é uma outra questão. A gente está aqui no formato de você poder colocar as questões e poder explicar a partir do que eu estudei. É isso que eu vou fazer. Então, não leve isso para o pessoal. Leve para o que eu estou falando como lugar do que eu estudei. Então, a minha sensação, é que você realmente não escutou. Não estou dizendo que você não escutou. A minha sensação é que você não escutou. Por quê? Eu vou dizer por quê. Quando você fala que todas as mães fazem isso, você está falando de totalitarismo. E eu não estou falando de totalitarismo no momento, eu estava questionando o totalitarismo. Dizendo que há uma variedade de possibilidades de lugares de mulher, de construção de masculinidade de mulher. Em momento algum, eu falei que todos os homens eram agressores. Justamente eu comecei a falar no início que não eram todos os homens que estavam na cultura do estupro, que existiam outros lugares de intimidade. Eu estou implicando a possibilidade de ampliar
o questionamento teórico e de uma forma complexa. Então, algumas afirmações que se colocam acabam ficando num lugar de totalitarismo, de máximas explicativas que dizem que as coisas são assim. Se a gente começa assim, eu não consigo trabalhar nada. De fato, eu estou te fazendo, numa palestra como essa, um convite para pensar um outro olhar, que de repente, efetivamente, não é o mesmo olhar que você está colocando. Estou te fazendo um convite. Não, desculpa, eu estou terminando as coisas. Lembra que a gente precisa organizar as falas. Então, se a gente não organizar, a gente não faz um trabalho possível de diálogo estruturativo. Então, assim, essas falas acabam ficando muito totalitárias. Nesse lugar de totalitarismo, eu vou no lugar de causa e efeito. E o meu convite para você aqui era pensar o gênero como lugar de complexidade. Existem muitos fatores. Então, eu não sou construído como homem porque minha mãe me bateu, ou porque a minha mãe é totalitária. Eu não fui construído socialmente pela minha mãe. Eu fui construído pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu tio, pelo meu avô, pelo que eu vi na TV, pela cultura que eu estabeleci. Então, tudo isso está implicado. Eu não posso falar só para responsabilizar da minha mãe. E no meio de tudo isso, eu tenho resiliência. E eu posso fazer exatamente o contrário de tudo isso que me foi ensinado. Então, qual é o meu lugar de aceitar como o lugar de privilégio ou de risco? Outro ponto que eu digo que você estava falando é que você trata de um lugar de vitimismo do homem quando você está falando isso. De novo, é o lugar que está questionando. Eu estou falando que a mulher é vítima, o homem é vítima. E quando a gente está falando da violência contra a mulher, eu não estou falando que os homens não têm violência. Eles também sofrem violências, também sofrem agressões. Eu não estou falando de lugar à parte disso. Mas existe uma diferença enorme de tamanho, de frequência, de localização, de questões culturais que precisam ser consideradas. O problema é que quando a gente fala sobre isso, por muitas vezes, muitos homens vêm com um ataque. Eu não estou fazendo um ataque. Nós não estamos fazendo um ataque. Eu estou usando a fala para falar mais coisas. Posso? Muitos homens vêm com um ataque. E na realidade nós não estamos falando de um ataque. Nós estamos falando de um questionamento do lugar de privilégios. E para a gente poder fazer esse questionamento, a gente precisa sair de máximas explicativas, a gente precisa sair do lugar de totalitarismo. E aí me faz pensar, por exemplo, quando você fala que é um homem beta, mas você tem um discurso alfa. Então, porque esse tipo de discurso para mim é um discurso alfa. Então, de novo, vamos lá. Pois é nesse sentido que a gente precisa pensar. A gente precisa pensar sobre isso, porque quando eu estou falando do lugar de construção social, eu estou falando do lugar de posições de discurso e de totalitarismo de fala. Então é isso que eu estou tentando colocar aqui para você, assim, que eu escuto como resposta possível ao que você está falando. Enfim, tem várias outras coisas aqui que eu posso dizer sobre isso, mas eu acho que a gente deve abrir espaço para o diálogo com as outras pessoas que vão conversar. Depende, eu acho que se você fizer uma resposta de 5 minutos em que respeite a possibilidade que os outros falem, como a gente está fazendo, ótimo. Assim, aí a gente fala como um ótimo. Eu faço uma proposta para a gente garantir o debate. Você faça a fala, porque eu já tenho ali uma pergunta, duas, né? E aí a gente pode mais um pouco, ok? Lá, Luciana. Primeiras duas, Luciana. Adriana, a menção que o colega fez ali, de um trabalho no TJ, você também parece que está relacionado com a justiça, né? E eu queria saber, quando você mencionou que há trabalhos que não são assim de frequência compulsória, você falou que tem adesões. Como que é feito assim, eu vou chamar de recrutamento, até provisoriamente de recrutamento. Como que você consegue chegar a essas pessoas sem ser compulsoriamente, se você tem alguma experiência nesse sentido? Porque pessoas que não trabalham com a justiça podem querer fazer o trabalho e como angariar essas pessoas? Isso Adriano, sobre a questão que eu fiquei muito em dúvida, quando a gente tem que responsabilizar o indivíduo, mostrando para ele que a ação dele faz parte dele. Porque, tipo assim, um caso que eu pensei, às vezes o homem se coloca, ele está exercendo a violência sem perceber isso. E ele se coloca também no lugar de vítima, porque em alguns casos, o que eu pensei no caso, foi quando a mulher exerce uma violência para com o homem, tipo, verbal. E aí ele se coloca no lugar de vítima e se vê, e tem essa resposta de violência com ela, ou verbal, ou sexual, ou enfim, qualquer tipo de violência.
Aí eu acho que deve ser muito difícil e é um desafio, talvez, se você tem alguma possibilidade que eu fico pensando, como trabalhar essa questão do homem que ele não é uma vítima. Porque às vezes ele está nessa posição de autor de violência, mas ele se vê nessa posição de vítima. E é uma coisa que eu acho que deve ser muito difícil trabalhar e eu acho que é um dos pontos chaves para conseguir essa mudança na subjetivação dele. Eu fiquei pensando, né, quando você colocou certas questões aí, mas principalmente na hora que você fala, nós não somos constituídos só pela mãe, pelo pai, pela sociedade, pela família. Fiquei pensando, né, qual que é o papel da mídia nessa construção do machismo? Isso ainda tem um efeito relevante, que quando saem os atributos da mulher do Temer, bela, recatada e do lar, né, no pleno século XXI, quer dizer, isso é até ofensivo para a mulher brasileira, porque bela, recatada e do lar, a gente sabe que ser bela hoje tem um custo, né? Você tem uma boa pintura de cabelo, você poder fazer uma unha, você comprar maquiagem de boa qualidade, então até para ser bela você tem que ter um certo poder aquisitivo, quer dizer, ajuda, contribui, né? Claro que tem muita coisa natural da pessoa. Do lar, né? Você tem que ter uma condição de ser do lar, de ter alguém que vai te bancar por detrás, né? E se abrir mão de uma independência, se abrir mão de uma profissionalização. Então, quer dizer, a mídia vem trazendo isso, que papel que a mídia tem nessa construção desse papel machista, né? Se você já teve algum contato com algum estudo sobre isso, desse papel da mídia, né? Eu queria saber. Boa noite, Adriana. Meu nome é Tatiana, eu sou técnica da CEAPA, da Central de Penas Alternativas. Conheci a Cláudia na época do Instituto Alban, né, Cláudia? E a gente executa, né, grupos lá, reflexivos de homens, em parceria com o Instituto Alban. E a equipe da CEAPA também tem uma formação voltada para a execução desses grupos também. Eu queria saber o que você acha da questão dos grupos serem abertos ou fechados. Qual que você acha melhor? Qual que é a sua visão assim, a respeito dos dois formatos de grupo? É isso. Obrigada. Você quer completar? A pergunta dela, no comentário que ela fez sobre a mídia, tem também os filmes, queria que você comentasse isso, que colocam a mulher como guerrilheira, toda armada, que chega tirando, lutando com os bandidos e tal, algumas novelas também, se você pudesse comentar sobre isso também. Buffy, a caça dos vampiros. Eu fiz anotações aqui, não sei se é alguma chave, se eu não responder alguma, você recorda. A questão do serviço voluntário. O recrutamento, eu tinha perguntado aqui. A questão do serviço voluntário, a experiência que eu tive, as pesquisas que a gente os grupos pioneiros que a gente trabalha, eu acho que na Latinoamérica e na Europa, é que era essencial que o serviço ele estivesse estabelecido por bastante tempo, que fosse um serviço possível de referência e que a rede conhecesse esse serviço e a mídia também. Senão fica muito difícil. Essa é a nossa dificuldade no Brasil, porque na verdade os grupos começam por boa vontade de um juiz, de um gestor público e acabam quando acaba o dinheiro. Precisa ser uma medida continuada. Então, no grupo de Barcelona, por exemplo, já tem há muito tempo e existe uma rede de enfrentamento de violência contra a mulher, como algumas cidades aqui do Brasil também tem, que a gente precisa poder participar. Em alguns casos, é a dificuldade desses grupos participarem. Eu participei, por exemplo, de uma rede da Inglaterra que havia uma certa desconfiança nesses grupos, mas começou-se a haver essa possibilidade de integrar também como serviço da rede de enfrentamento. Então, a rede ela pode direcionar quando existe a questão da mulher vem, o homem vem. Em Barcelona acontecia muito, por exemplo, a médica
do serviço do hospital, outros setores ali, o advogado, de encaminhar. Porque as pessoas sabiam disso. Mas isso acontece de diferentes maneiras. Por exemplo, aqui eu estava conversando com o pessoal do foco, é que por vezes os homens vêm semi-voluntariamente. Porque ele vai meio pressionado, porque a mulher diz, se não for, eu vou demandar você judicialmente, ou o médico, ou alguém ao redor. Ele vai lá por vezes dizer, me dê um atestado que eu não sou violento. Daí é um momento para a gente continuar e a gente poder dialogar sobre isso. Mas outros vêm, de fato, eu presenciei isso no México, dizendo, eu já tive 3 casos, nos meus últimos 3 relacionamentos, eu acabei percebendo que realmente meus relacionamentos estão acabando, que eu estou batendo nela, eu queria repensar sobre isso. Por vezes é mais fácil de trabalhar com esses homens, na medida que eles já vêm sensibilizados. Mas para eles chegarem com uma possibilidade de lugar para conversar sobre isso, a gente precisa dessa rede possível. Tá? E também questões culturais. A gente precisa dizer que é diferente um homem colocar-se nessa posição de buscar uma ajuda, é diferente na Espanha, é diferente em Portugal, é diferente no Brasil. O homem em geral não vai buscar um apoio, assim, por questões de masculinidade. A gente fez uma pesquisa sobre a saúde do homem, eles realmente iam no serviço de saúde, não estavam morrendo, então estava com um problema muito forte. Porque você mostra sensibilidade e fraqueza quando você vai antes. Então, essa é uma questão para a gente pensar na questão do voluntário. Eu acho que a alternativa aqui talvez seja as duas coisas também. Como aumentar, eu acho que, enfim, como angariar, né, que você estava falando, já respondi. A outra parte era sobre responsabilizar, né, que a gente tinha contado. A questão de responsabilizar o homem e colocar como vítima. De novo, é aquela questão que eu estava falando antes. É importante que ele possa falar sobre isso. É importante que ele possa colocar. A partir do que ele fala, você convida para reflexão. Mas você precisa estar sensibilizada em sair da lógica vítima e agressor. Então, quando você fala que o homem não é vítima, não é uma questão. Porque ele não é uma vítima. Ele pode também estar nesse lugar de vítima. Mas não só isso. Você precisa sair da lógica vítima-agressor. Porque quando eu falo que ele é vítima, eu já estou falando que é um agressor. Então, tem vivências de violência dos dois lados. Tem atos de responsabilização. Então, a gente precisa sair da lógica. Às vezes, a frase, a linguagem ainda é nesse lugar de vítima ou pessoa. Mas cuidado de como você usa isso. Porque, de repente, você cai nesse lugar de vitimismo. E isso tem sido um grande problema. E isso eu falo tanto para o homem quanto para a mulher. E, por vezes, é um problema para as questões que a gente tem estudado com relação às mulheres também. Sair desse lugar de vítima. Como possibilidade. Claro que há situações complexas em que você realmente tem dificuldades de sair desse lugar, não é isso que eu estou falando. Estou falando do discurso, quando a gente está justificando lugares. E é isso que acontece aqui. Por exemplo, ela exerceu violência verbal, ok, mas como você agiu com isso? Como você trouxe possibilidades de gerir conflito e diálogo? Quantas vezes você também não fez isso, não percebeu? Não seria uma estratégia possível de defesa dela à medida que você sai da física? Dá pra gente ir ampliando os questionamentos e sair da lógica de vítima-agressor. Se a gente não faz isso, a gente vai de novo dizer os homens têm problemas, por isso eles fizeram isso, as mulheres têm problemas, por isso fizeram isso. Sair desses discursos. Essa é a questão. A parte da mídia, acho que é a terceira, né? E depois do coberto fechado. Eu quero falar primeiro do coberto fechado, porque a mídia é diferente. Eu não diria um é melhor do que o outro, eu acho que depende do serviço que você quer fazer. Quem tinha perguntado? Depende do serviço que você quer fazer e das possibilidades que você tem, na realidade. O formato de grupo que você trabalha, que depende do tipo de grupo, se é um grupo operativo, se é um grupo com base na psicanálise, se é um grupo com base na sistêmica, se é uma postura social, vai te permitir trabalhos diferenciados dos temas que você está trabalhando. E aí depende do formato, pode ser mais interessante da metodologia, pode ser mais interessante aberto, fechado ou semi-aberto. Assim, eu tenho preferido, por vezes, o fechado, quando eles são, por exemplo, grupos mais próximos do reflexivo terapêutico, porque você consegue fazer um acompanhamento continuado e um diálogo que eles vão vendo. Mas, por vezes, o grupo aberto faz com que um homem chegue e o outro já esteja num outro estado de reflexão e convide eles mesmos, entre eles, a reflexão, me ajudando quase como co-facilitadores. Então, eu acho que você tem que ver qual lugar que você sente de possibilidades institucionalmente e que você, como facilitador, se sente mais confortável. Acho que os dois são válidos, pelo formato de trabalho. A questão da mídia é um grande tema, na realidade. Que a mídia ela pode ser a nossa grande arma de mudança
como pode ser a grande arma de manutenção. A gente precisa, de novo, complexificar as coisas. Ah, é problema da mídia? Não, a mídia está aí para as duas coisas. Aquilo que a gente estava mostrando nas fotos ali, a gente já vê muito, por exemplo, em telenovelas. Mas ao mesmo tempo a gente vê outras telenovelas que fazem exatamente o contrário. Então, está ali as duas coisas. Mas o que... Acabou. Acabou não, pode falar, mas vamos. Eu acho que aquela aqui. Vocês me escutam se eu falar assim? O que talvez diferencie a gente pensar, a mídia tem essas duas questões. É muito difícil que a gente programe agora a possibilidade que uma mídia seja bonita, perfeita e falar de todas as coisas de transformação. Ela vai mostrar os dois lados, ela vai mostrar tanto os estereótipos, ela vai mostrar os lados. A questão é, como você absorve isso? A questão é, eu tenho possibilidade do pensamento crítico diante do que eu vejo? Eu aprendi na minha educação a refletir sobre o que eu vejo, ou é só alimentar conteúdo? Aí eu acho que o problema é relacionado principalmente ao nosso sistema educativo. Hoje a gente recebe conteúdos. Minha grande incomodação, por exemplo, hoje, são opiniões, consumo de opiniões. Eu não tenho uma opinião, eu consumo ela. Eu recebo algo do Facebook e jogo para frente porque eu também achei legal. Eu não estou parando para refletir sobre aquilo. Então, eu vejo na televisão, então é isso. Eu vejo no jornal, então é isso. Como eu posso absorver isso, mas ter uma espécie de educação reflexivo-crítica? Por isso que eu defendo que esses grupos sejam reflexivos críticos, porque eu convido a reflexão. Então, na próxima vez que você vir um filme, você vai ter um olhar crítico sobre ele. Você não vai simplesmente absorver. Então, é isso que eu estou dizendo. Você vai produzindo resiliência, você vai produzindo possibilidades de questionar, possibilidade de pensar, complexificar e absorver o que lhe parece possível, mas dentro dessa possibilidade de igualdade de gênero, transformação. Então, a gente precisa fazer um convite à reflexão perante a mídia. Acho que esse é o ponto para a gente pensar. E a mídia ela vem trabalhando com lugar de diferenciação em geral, né? A mulher nesse lugar a mulher brasileira acaba sendo vista nesse lugar de feminina, potente, bela, sempre bem vestida. Mas isso também é uma questão cultural, como você estava falando antes. É uma questão cultural. A preocupação da mulher alemã não é a mesma preocupação da mulher brasileira. Então a gente precisa pensar sobre isso. Por que uma mulher alemã está pensando diferente do que eu? Quais são as vantagens de pensar como eu estou pensando e como ela está pensando? Eu acho que uma grande questão para mim que foi importante foi mudar de país. Porque eu pude olhar com estranhamento a minha própria cultura. Não dizer que é aquilo ruim, porque eu acho que tem muita coisa boa aqui, na verdade. Mas no sentido de ver que o mundo era maior. E que a gente vai construindo a partir desses contextos. E eu preciso estranhar antes de julgar. E tentar entender como o outro construiu isso. Para a gente pensar sobre essas questões. Sim, enfim, convite para a gente pensar nesse sentido. Então, não sei muito o que dizer na realidade nesse aspecto, mas eu acho que vai nisso que eu estava falando antes, no sentido que os filmes, elas podem produzir também esse lugar de identificação. Eu uso muito exemplo, por exemplo, de que as minorias, em geral, de estereotipos ou de sexuais ou culturais, não têm tido, por vezes, espaço na mídia. Na medida que elas passam a ter, você tem lugares de identificação. É diferente hoje que a gente tem webséries, coisas no YouTube, os filmes são mais bem pensados e aprofundam os personagens, as telenovelas são mais cotidianas, com conversações informais. A gente tem uma variedade de possibilidades de olhar e consumir as possibilidades da mídia. E quando você vê uma possibilidade de uma mulher guerreira, é mais uma possibilidade de arquetipo nesse sentido também. Aí você vai dizer, por exemplo, mas a mulher guerreira está colocando um lugar de masculino e de bélico. A questão é que essas duas possibilidades possam existir, não só para o homem quanto para a mulher. E a partir daí a gente vai refletir os efeitos disso, mas que a gente possa circular nessas possibilidades. Minha questão é que a gente tem um olhar de diversidade, e a gente não tem tido na diversidade, a gente tem um olhar de normatização e redução, porque é mais fácil assim. Mais fácil ter controle, que existem homens e mulheres. Misturou um pouco, homem é assim, mulher é assim. Assim é mais fácil, a gente entende, assim a gente forma no grupo familiar, acabou. Na realidade geral, cotidiana, isso não é assim. Não foi. Mas a gente precisa olhar dessa forma para poder ter mais controle, de certa forma, minha teoria em relação a isso. Então, a mídia ela traz essa possibilidade de ampliação também. Então, acho que a gente pode usá-la estrategicamente também. Mais uma rodada?
saber se existe esses tipos de grupo reflexivo. Eu fiz estágio na Album também, e vi essa questão de ser obrigatório, né? Como uma dificuldade. Eu achei interessante ter perguntado sobre essa possibilidade de grupo voluntário. E já na Album eu fiquei um pouco incomodado